Então, pessoal, o pessoal já está entrando aí. Eu vou explicar como é que vai funcionar aqui a nossa live e vou passar as regrinhas para vocês, para que eu possa responder o máximo de perguntas que eu encontrei aqui no post que eu fiz no Instagram, né? Veja bem, eu fiz um post no Instagram e disse o seguinte, lá atrás, disse que quando eu completasse 10 mil seguidores, eu iria fazer uma live para explicar para vocês, tirando todas as dúvidas dos concursos da advocacia pública. E eu estou aqui para isso, para cumprir essa promessa, né? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonado pelos concursos da advocacia pública. Também sou apaixonado, nesse caso específico, pela advocacia pública, não só pelos concursos, é o que eu sempre quis fazer da vida. E desde 2007, na verdade, eu sou professor da EBEG, criei a EBEG em 2007, para ajudar pessoas a passar nos concursos da advocacia pública. E de lá para cá, a escola já conquistou aí no mercado um nome a zelar e também ajudou algo em torno de mais de 7, 8 mil pessoas, eu já perdi as contas na verdade, a passar nos concursos da advocacia pública. Então eu estou aqui para, continuando essa missão, tentar ajudar vocês a tentar encontrar um caminho que seja razoável, fixo, inteligente, um caminho que seja, como é que eu posso dizer, um caminho que seja seguro até a sua aprovação. A gente sabe que muita gente entra para os concursos da advocacia pública sem muito norte e acaba meio que atirando para todo lado, e isso gera muitos constrangimentos no percurso e até às vezes desistência da estratégia, né? O que é ruim. Então, assim, eu fiz aqui o post de que faria live e fiquei até surpreendido porque normalmente 400, 500 curtidas é o que eu tenho em cada post, mas a gente teve mais de 80 perguntas sobre os concursos da advocacia pública e eu vou tentar responder. Na verdade, o que é que eu fiz? Eu fiz o post para que vocês pudessem fazer as perguntas e a partir dessas perguntas eu faria aqui respondendo a live, porque a live é um instrumento bacana, é interessante até. Eu uso pouco, mas eu uso pouco porque eu acho que falta um pouco de estratégia para usar. Em que sentido? No sentido do seguinte, por exemplo, eu estou aqui na live, então se eu tentar ler o que vocês estão escrevendo e tentar responder ao mesmo tempo, isso não dá muito certo. A gente fica com aquelas pausas, aqueles intervalos, aqueles hiatos entre ação e pensamento. Então eu preferi elencar aqui no post as dúvidas para que eu pudesse trazer para vocês os questionamentos e, consequentemente, as respostas. O problema é que, veja bem, deu mais de 80 perguntas o post, então eu não vou conseguir responder tudo hoje. Eu agradeço a presença de todos, mas eu não vou conseguir responder tudo hoje. Então eu vou fazer essa live, vou fazer outra live, muito provavelmente a terceira live, para que eu possa responder todos os questionamentos. Eu vou tentar, nesse caso específico, responder o máximo de questionamentos que eu conseguir hoje. Agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem uma ferramentazinha aqui no Instagram que é permitido ou possível fazer com que você possa conversar com outras pessoas. Se der tempo, eu chamo alguém para conversar comigo ainda hoje, tá bom? Então, vejam bem, acho que todos entenderam as regrinhas aqui da nossa live. Mais uma vez agradeço a presença de todos, todo mundo que está acenando aí, seja muito bem-vindo. Boa noite para todos vocês. Vamos conversar um pouco sobre os concursos da advocacia pública. As perguntas eu vou responder agora. O Eu na AGU disse assim, professor, há esperança de concurso da AGU, PGF, PFN ou Bacen neste ano? Bom, vejam bem, Procurador Federal, tudo indica, é o próximo concurso da Advocacia Geral da União. Procurador Federal, tudo indica, é o próximo concurso da Advocacia Geral da União. Depois que vocês entrarem na carreira, na AGU, vocês vão ver que existe, naturalmente, isso existe em toda a carreira, quando ela é dividida em situações, no caso a AGU é dividida em advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e também nós temos os procuradores do Banco Central. É natural que exista uma disputa interna, política, por poder dentro da Advocacia Geral da União. Então, muito pouco provável que haja concurso para advogado da União ou para procurador da Fazenda Nacional antes do concurso de procurador federal, por uma questão interna, de ocupação de espaço político interno. É muito difícil que aconteça advogado da União e procurador da Fazenda antes de procurador federal, porque nós tivemos os concursos de advogado da União e procurador da Fazenda já e ficou pendente, entre aspas, o concurso de procurador federal. Então, tudo indica que o próximo concurso vai ser de procurador federal.
Bom, aí esse concurso do Procurador Federal, sendo próximo, ele acontece ainda em 2018, não dá para a gente dar certeza, não dá para a gente dizer, bater o martelo com certeza que o concurso é em 2018. O que eu trabalho, o que eu preparo aqui meus alunos no coach da escola, o que eu preparo as pessoas que me procuram, as dicas que eu dou para as pessoas que me procuram é o seguinte, tudo indica, essa é a situação, o concurso de procurador federal, ele deve acontecer ainda em 2018, pelo menos o edital para o segundo semestre, ainda que as provas fiquem para 2019. Advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, eu só recomendo apostar nesses concursos a partir de 2019. Mas aí vamos lá. Eu sei que existe um frisson muito grande sobre, professor, o edital, quando sai o edital, quando é que sai o edital para o Procurador Federal, quando é que vai ter advogado da União, quando é que vai ter procurador da Fazenda Nacional. Todas as vezes que as pessoas me perguntam isso, eu apresento uma contra-pergunta, e a contra-pergunta é até muito simples. É assim, veja bem, se o edital saísse hoje, você estaria pronto para enfrentar essa prova? Muitos me dizem não, e aí eu pergunto, por que há tanto frisson pelo edital? Né? Por que as pessoas elas me perguntam tanto e reclamam tanto quando o edital começa a demorar a sair? Eu nunca fiz uma pesquisa, mas talvez um dia, quando eu tiver mais tempo, quem sabe, eu vá pesquisar as pessoas que me perguntam tanto por edital, se quando o edital saiu elas foram aprovadas. Porque assim, se o edital ainda não saiu, o edital vai sair. Ninguém há de concordar com a tese de que não haverá mais concursos para a Advocacia Geral da União. O edital vai sair, cedo ou tarde. Então, quando eu estava para concurso, o que é que eu imaginava? Bom, se o edital vai demorar um pouco para sair, tranquilo, eu tenho mais tempo para me programar, mais tempo para estudar, mais tempo para me planejar, mais tempo para enfrentar os assuntos, mais tempo para incorporar tudo o que eu preciso incorporar para passar. Então, assim, o edital para Procurador Federal deve acontecer ainda em 2018, com talvez provas para 2019, mas advogado da União e procurador da Fazenda, quando saírem, vai ser de 2009 para frente. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: os concursos da AGU premiam as pessoas que têm pelo menos um ano e meio, dois, de preparação intensa, ok? Então, nesse caso específico, preparação intensa, um ano e meio, dois, é o que te exige, nesse caso, um conhecimento necessário para passar nos concursos da Advocacia Geral da União. Então, se o seu frisson, como disse alguém aí, for por planejamento, planeje-se nesse sentido. Se o seu frisson for por edital, se ainda está preparado, reavalie o seu planejamento. Então, esse ano, há esperança que saia ainda o concurso de Procurador Federal. Não advogado da União, não Procurador da Fazenda, o Procurador do Banco Central eu não tenho maiores informações, vou pesquisar para dizer para vocês depois. Aí Miranda disse para eu deixar a live salva, vou tentar. Felavinas disse, já que não temos previsão para AGU, PGF e PFN, quais matérias devemos dar prioridade agora no pré-edital e quais podemos deixar para um pós-edital? Os concursos da AGU, eles são importantes pelo seguinte, veja bem, para você passar na AGU, você não precisa ser especialista em nada. Na verdade, para você passar nos concursos da advocacia pública, você não precisa ser especialista em nada. Você precisa ser bom em tudo. Se por um lado você não precisa dominar, digamos, com especialidade nenhuma disciplina, por outro lado, você precisa ser bom em quase tudo. Você precisa saber resolver tudo, ainda que de forma não especialista, ou seja, você precisa conhecer de tudo um pouco. Então o que é que acontece? Veja lá. No que diz respeito aos concursos da Advocacia Geral da União, eu recomendo que vocês tenham uma preparação muito específica e muito sólida nas disciplinas ditas grandes. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil, são os 4 carros-chefe da Advocacia Geral da União. Então você que está iniciando a sua preparação pré-edital, saiba muito bem essas disciplinas. Essas disciplinas são muito importantes. São as que concentram a maior quantidade de questões da prova. As outras disciplinas, depois que você estudar essas, constitucional, administrativo, processo civil e tributário, você, nesse caso específico, vai poder conquistar conhecimento nelas até, digamos, pós a abertura do edital, através de um estudo planejado. As outras disciplinas são menos importantes, não deixam de ser importantes porque vocês sabem, a prova é dividida em grupos, então se você não acertar o mínimo de cada grupo, você está reprovado na prova objetiva. Mas se você me pergunta, o que é que eu tenho que estudar de fundamental pré-edital? As 4 disciplinas grandes. As disciplinas menores, você pode ter uma estratégia mais de curto prazo. As disciplinas grandes não tem como ter estratégia de curto prazo. Passe para a segunda fase das disciplinas menores só depois que você dominar muito bem constitucional, administrativo, processo civil
e tributário. Alguém falou aí ambiental. Ambiental seria importante, bem importante para a Procuradoria Federal, mas ambiental é uma disciplina que dá para você estudar numa estratégia de curto prazo, sim. Essas outras 4 não. Você precisa maturar o conhecimento dessas disciplinas. Muito bem, sou juiz em 2019, se Deus quiser, disse o seguinte: para a PGF, professor, sendo as provas objetiva e discursiva peça no mesmo dia, como se deve estudar? Digo, qual a prioridade por onde aprender as peças e o foco em matérias principais? Obrigado. Vamos lá, sou juiz em 2019. Hoje em dia não dá mais para você estudar para os concursos só pensando na prova objetiva. Eu tive alguns alunos no coach da escola que eles praticamente tinham essa ideia ou esse planejamento. Professor, eu vou estudar para a prova objetiva e depois que eu passar na prova objetiva eu começo a estudar para a subjetiva. Essa é uma estratégia falha na minha visão, muito falha. Nesse caso específico nós temos o quê? Nós temos que situação? Nós temos que, quando você começa a estudar para os concursos da advocacia pública, você precisa ter uma boa base nessas 4 disciplinas grandes que eu falei. O Eduardo disse aí, civil e previdenciário cai puxado. Cai, mas são disciplinas que você pode ter estratégia de curto prazo. Entenda, eu não estou dizendo que as disciplinas civil e previdenciário e as demais não são importantes para o concurso. Eu disse que para que você passe nos concursos da advocacia pública, você não precisa ser especialista em nada, você tem que ser bom em tudo. A pessoa me perguntou quais eram as disciplinas principais pré-edital. As principais são essas 4. Civil e previdenciário são importantes, mas você pode ter um planejamento de curto prazo para essas disciplinas, não tanto quanto constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Muito bem. No que diz respeito à pergunta do sou eu juiz em 2019, voltando, você não tem nesse caso específico a possibilidade de estudar com estratégia vencedora, na minha opinião, só para a prova objetiva para depois se preocupar com a subjetiva. Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, veja bem, quando você estuda para as provas objetivas e começa a passar, e você não está preparado para as subjetivas, você vai enfrentar nas subjetivas o que você enfrentou nas objetivas. Ou seja, você vai começar a fazer subjetiva e não vai passar. Até que você tenha um grau de maturidade intelectual e de conteúdo bacana para passar, você continua passando na objetiva e vai perdendo subjetiva. Isso é muito ruim, porque quando você começa a investir muito em subjetiva e esquece de revisar para a objetiva, pode chegar um momento em que você comece a parar de passar também na objetiva. Então, assim, ou você, nesse caso específico, só estuda para a objetiva, para depois estudar para a subjetiva e enfrenta esse drama, ou você já estuda para as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu preparo alunos aqui na escola estudando para as duas ao mesmo tempo, sendo as duas no mesmo final de semana ou não. Você tem que construir um conhecimento jurídico que te dê a possibilidade de solucionar problemas da advocacia pública desde o seu estudo para a prova objetiva. Não dá para estudar, sei lá, responsabilidade civil pensando em prova objetiva para só depois eu começar a entender como é que eu vou resolver isso em provas subjetivas. Eu ministro cursos aqui de provas subjetivas na escola e você percebe quem só tem conhecimento de prova objetiva e quem consegue resolver problemas em nome da advocacia pública na prova subjetiva. Muito bem, talvez a maior pergunta nesse momento seja, professor, como é que eu faço isso? Como é que eu estudo para a prova subjetiva desde já? Bom, veja bem, eu estou fazendo a live para ajudar, não para fazer o meu jabá. Você precisa de um curso que ensine a fazer peças subjetivas. Por mais que você tenha prática em processo civil, por mais que você seja estagiário ou foi estagiário de um grande escritório ou da própria procuradoria, às vezes da própria AGU ou de alguma PGE, enfim, por mais que você tenha conhecimento em processo civil, existem situações na advocacia pública que você só vai aprender se alguém que for advogado público e tenha experiência nesse ramo te ensine. Principalmente os instrumentos que são específicos da Fazenda, como, por exemplo, intervenção anômala, como, por exemplo, suspensão de segurança. Ainda que você seja advogado privado especialista em processo civil, muito provavelmente você nunca fez uma suspensão de segurança. Então, nesse caso específico, é importante você ter um acompanhamento, alguém que te ensine a fazer, alguém que ministre isso para você, alguém que te dê o caminho das pedras. Existem cursos muito bons por aí, a escola é um deles, o meu curso é muito bem quisto e por isso eu sou muito grato aos alunos que fazem e comentam e elogiam e, enfim, levam o meu curso adiante. Você precisa realmente de um curso para entender como funciona não só a metodologia das provas subjetivas, como você tem que resolver os problemas que são postos à sua apreciação para que você os resolva na qualidade de advogado público. Porque fazer prova da AGU com cabeça de juiz é um erro.
Fazer prova da AGU com cabeça de defensor, promotor, é um erro. Com cabeça de advogado privado é outro erro. Você tem que pensar como advogado público não tem como fazer diferente. Eu quero mandar um abraço aí para 2 professores que entraram, eu vi aqui rapidinho. O Arthur, Dr. Arthur, procurador da Fazenda Nacional, o Arthur Leeds, que está lá na Inglaterra estudando para incrementar ainda mais conhecimento, como se ele precisasse. Na verdade, todo mundo precisa, mas o Arthur é muito bem preparado. E o professor Marcos Oliveira, que também é procurador da Fazenda Nacional, que deu um oi aí para mim. Obrigado aos dois, um abraço. São 2 pessoas que eu admiro muito. Obrigado por estarem aí, de alguma forma, participando aqui da live. Então, sou juiz em 2019. Você precisa estudar para as provas subjetivas, cara. Você precisa estudar para as provas subjetivas imediatamente. Então, nesse caso específico, priorize os problemas jurídicos a serem resolvidos. Se você me perguntar se existe um livro que eu indicaria para isso, eu não conheço nenhum, não li nenhum que tenha ou que prepare para as provas subjetivas de forma que eu não posso indicar. O único material que eu posso indicar é aquele que eu construo, é o curso que eu ministro na escola e, nesse caso específico, aquelas peças que eu ministro e que eu dou aula sobre elas. E no curso da escola eu dou aula sobre tudo, desde petição inicial até suspensão de segurança, até informações e mandado de segurança, eu ministro absolutamente tudo, tá? Alguém perguntou, o curso da EBES trabalha todas as fases? Sim, até a oral, desde a objetiva até a oral. Jaqueline Ferreira, 7727, diz, por favor, deixa a live salva, tá? Carol Castro diz, se o foco é a advocacia pública, seja ela federal, estadual ou municipal, qual o programa mais abrangente? Dentro de cada matéria, a cobrança destoa muito entre esses concursos. Quais as matérias essenciais e comuns aos 3? Comum aos 3, as 4 grandes que eu te falei. Se você quer montar uma estratégia em que você estude para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria de Estado e para a Procuradoria Municipal, você tem que encontrar o que é comum aos 3 concursos ou às 3 áreas. Nesse caso, no caso da advocacia pública como um todo, constitucional, administrativo, processo civil e tributário são as 4 grandes que você vai enfrentar. Em tributário existe uma variável, né? Se você está fazendo concurso ou algum curso para o concurso da PGE, você precisa conhecer muito tributos estaduais, especialmente ICMS, e o regulamento do ICMS do Estado. Mesma coisa para as procuradorias municipais, você precisa dar atenção aos tributos municipais e às questões que envolvem especialmente a jurisprudência desses tributos para cada um desses entes. Tributário vai ter essa variável. Agora, vai depender muito de cada edital, né? Ambiental, cai em muita PGM, também cai em PGE algumas delas, mas cai para PGF, sendo que a abordagem da PGF é diferente, então a forma de estudar é diferente. Na PGF a gente tem que estudar as agências reguladoras, a gente vai ter que estudar, nesse caso, pareceres do IBAMA também, então é um pouco diferente. Eu sei que todo mundo quer uma fórmula mágica, eu sei que todo mundo quer que eu apresente uma sentença que seja matadora, que você consiga estudar para os 3. Mas isso não existe muito, sabe? Eu acho, na verdade, que você precisa eleger um concurso que você quer fazer como principal e, para ele, se preparar com afinco, com a metodologia necessária para enfrentar um foco de 1 ano e meio, 2 para esse concurso, e aí você fazendo o concurso que aparece sem muito compromisso, meio que para ver no que dá. Essa é a estratégia que eu aplico aqui com os meus alunos do coach e tem dado bastante certo. Se você fica pulando de galho em galho ao sabor de cada edital que sai, essa estratégia de longe é a estratégia que mais complicadamente meio que destoa daquilo que eu entendo como sendo eficiente. Muitas pessoas, mas muitas pessoas vêm me procurar todos os dias dizendo, professor, eu faço tudo que é PGE, tudo que é PGM que aparece, eu faço PGE Pernambuco, vou fazer PGE São Paulo, fiz PGE Tocantins, fiz PGE Sergipe, fiz PGM Belo Horizonte, fiz PGM Fortaleza, vou fazer PGM João Pessoa, e o camarada faz 12 concursos, no final das contas ele não se prepara para nenhum deles. E qual é o resultado lógico? Não passar em nenhum deles. Esse é o resultado lógico, tá? Diferentemente, eu imagino que a melhor estratégia seja você meio que tampar os ouvidos para o canto da sereia dos editais, escolher um edital. Aí vai depender muito do nível de preparação que você está. Mas, por exemplo, vamos dizer, se você está no início de uma preparação, aí você sai fazendo tudo que é concurso, eu não acho estratégico. Eu acho que você deve esperar ou analisar qual é o concurso que vai sair daqui a um ano e meio. Advogado da União. Beleza, advogado da União. Então, PGE do meu estado, PGE Paraíba, ou então PGE Rio Grande do Norte. Vai sair daqui a um ano e meio. Beleza, vou me preparar para ele. E o que sair no meio,
você vai fazendo, sendo que você tem foco em um concurso, foco em um edital, foco em uma banca. Nesse caso, sair pulando de galho em galho não vai dar muito certo. É uma estratégia que eu nunca vi dar certo. Eu nunca tive um aluno que deu certo. Eu nunca vi alguém dar um depoimento dizendo: ó, saí feito um louco aí fazendo tudo que é concurso, estudei para PGE, estudei para PGM, estudei para AGU, passei em 3. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que você tem que ter estratégia. Para tudo na vida você precisa ter estratégia. Se você for estudar as grandes pessoas, as grandes personalidades, se você for estudar os grandes homens, todos eles e mulheres, todos eles e elas têm estratégias para conseguir conquistar as coisas da vida. As pessoas querem fazer concurso de todo jeito. Não acho que é assim que a coisa funciona. Então, Carol, eu não tenho uma estratégia para estudar para os 3. A estratégia seria você focar em um concurso com a dilatação do tempo necessária que você teria para se preparar e fazer os outros no meio sem compromisso e sem redirecionamento, tá? Porque o redirecionamento te toma muito tempo e energia. E normalmente quando você não passa, quando você volta, você vai ter que remar tudo de novo aquilo que você deixou de remar dentro do planejamento original. Então tenha muito cuidado com isso. A maioria das pessoas redireciona e a maioria das pessoas se estressa muito com isso porque acaba não passando em nada ou estuda só para a objetiva, quando você chega na subjetiva também não dá muito resultado. Muito bem, Eduardo SPCS diz o seguinte: vale a pena conciliar a preparação para a advocacia pública com um curso de especialização para fins de garantir alguns pontos na prova de títulos, sendo que trabalho 7 horas por dia de segunda a sexta? Não, não vale. Eduardo, veja bem, eu nunca me preocupei com título, eu só me preocupei com título quando eu já estava na AGU, na verdade, para ser promovido. Foi o único momento em que eu me preocupei com título. Para o concurso eu não me preocuparia com isso, tá? Eu, se fosse você, estudaria para a prova mesmo. Prova de título ou título em concurso é uma coisa que não faz tanta diferença. Se você, nesse caso específico, estiver enfrentando uma PGE ou uma PGM com muito pouca vaga, aí sim, ter título parece ser uma vantagem considerável. Mas se você estiver se preparando para a AGU, historicamente, todos os concursos da AGU nomearam todos os aprovados. Então, se preocupar com o título não é muito o caso, a não ser que você já esteja 100% preparado para o concurso e surge a possibilidade de você fazer uma especialização, ou publicar um artigo, ou escrever um livro. Mas se você vai conjugar preparação com a busca por um título, eu não recomendo. Eu acho perda de tempo, eu acho um defeito de estratégia, tá bom? Outra pergunta aqui. A Mai Reinert diz o seguinte: existem muitos relatos de que basta lei seca e jurisprudência para passar em concursos da advocacia pública. Posso confiar e focar meus estudos direcionados dessa forma? Para a prova objetiva, até que é uma estratégia que pode dar algum resultado. Você ignorar efetivamente a doutrina, estudar lei seca e jurisprudência para enfrentar uma prova objetiva, pode ser que você consiga um bom resultado. Mas dentro da metodologia de estudar para a prova objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, não vai dar muito resultado, porque você precisa começar a aprender como resolver os problemas em nome da advocacia pública. Isso é fundamental. Aquilo que eu digo sempre para vocês em todos os lugares: é preciso ter cabeça de advogado público. E você só constrói cabeça de advogado público resolvendo problemas da advocacia pública, não de outro jeito, tá? Professor, fala dos cursos que a EBED tem para a PGF, só conheço o GAGU. Ah, tem muitos. A gente tem mentoring, a gente tem simulado, eu vou lançar curso de segunda fase para a PGF, porque tem muita gente me pedindo, tem muita gente aí fazendo curso de PGE, curso de PGM aos montes. Mas, nesse caso específico, muita gente está se preparando para a AGU e eu vou lançar um curso de segunda fase só para a PGF ainda nesse mês de março, tá? Muito bem, falo sobre a PGE São Paulo daqui a pouco, Malu. Só deixa eu adiantar aqui um pouco essas perguntas. Dallas Diego diz assim: como alcançar bom rendimento em matérias não tão desenvolvidas na faculdade? A exemplo de internacional, econômico e financeiro. Não tem jeito a não ser estudar, tá, Dallas? Tá? Diego Dallas deve ser. Diego, não tem jeito, cara, tem que estudar. Bom rendimento em disciplina para concurso, você tem que saber, você tem que estudar. Eu só recomendo estar com estratégia. É importante que você tenha uma estratégia. É importante que você tenha uma estratégia. Não estude ao léu. Não estude como se você estivesse na faculdade. A EBES tem curso de segunda fase só para PGE? Não, a gente tem curso de segunda fase para todos os concursos da advocacia pública, mas eu vou lançando à medida que a segunda fase vá sendo cobrada pelos editais. SEAB Aprovação diz assim: é estratégico incluir o estudo de segunda fase enquanto ainda estuda-se para a primeira fase? Sim. Ou a estratégia ideal é realizar o estudo segregado, conforme for aprovado nas etapas do certame? Não, já respondi.
Tá aí, ó, Dallas Diego, eu te respondi, é Dallas Diego mesmo. Muito bem, então tá respondido aí, Dallas Diego. Marco Durães diz assim: na prática, o volume de trabalho na AGU é tão grande que se torna necessário muitas vezes fazer hora extra para dar conta de terminar todos os prazos. Isso varia muito para cada seção judiciária e unidade da AGU, ou é possível ter uma noção geral que abrange a realidade de trabalho de todas as unidades? Não. Cada unidade tem sua realidade, mas normalmente cada unidade tem muito, mas muito trabalho. Hora extra, não existe esse conceito dentro da AGU. Ah, eu vou prestar hora extra. Você não tem ponto, você não tem carga horária. Essa história de, você trabalhar 40 horas semanais, isso não existe. Na verdade, não existe mesmo. Você vai trabalhar na AGU pela demanda de trabalho, de processo que você receber. Quem diz a quantidade de coisa que você tem que fazer, ou a quantidade de processo que você tem que manusear dentro da AGU é a parte litigante, é o autor da ação. Tem muito trabalho, é muito trabalho. Não imagine que você vai para a AGU e vai ficar lá sentado numa cadeira esperando a vida chegar e o processo chegar. Você vai ter muito trabalho, entendeu? E eu recomendo que você, na verdade, se passar na AGU e ficar, goste do que você está fazendo. Porque às vezes a gente vê atuações muito ruins de colegas. E eu tenho certeza absoluta que você não está investindo a sua vida para passar no concurso para ser um mau profissional. Seja um excelente profissional. Faça os seus processos com zelo. Tenha amor pela coisa pública. Mas isso é conversa para depois. Mas tem muito trabalho, viu, Marco? Não tem como estabelecer uma unidade geral de trabalho para toda a realidade da AGU. Tem muito trabalho em todo lugar. Não há hora extra, não existe conceito de hora extra. Você vai trabalhar pelo que chega, você vai trabalhar pela demanda. Não tem muito o que fazer, você vai ter que cumprir o processo que chega. Se tiver que levar para casa, vai levar para casa, não tem jeito. Procurador Jim, deixar a live salva, Rafael Diogo. Pergunta clássica, mas não perde a validade. Estudar por apostila específica resume o livro. Qual a importância de uma sólida base doutrinária para a primeira e segunda fase? Bom, Rafael, o que eu estabeleço aqui para os meus alunos em termos de estratégia específica para o concurso, que eles têm que enfrentar na advocacia pública, vai muito especificamente da estratégia que eu montei aqui no coach da escola. Os alunos estudam primeiro por doutrina, fazem fichamento de lei e jurisprudência e não voltam mais para a doutrina, tá? Não voltam mais para a doutrina. Se eu conseguir fazer com que o aluno estude a doutrina uma vez, faça fichamento de lei e jurisprudência, estude o material de revisão da escola, entenda o conteúdo sem necessidade de voltar para a doutrina, eu já estou muito feliz. E quando ele não tem que voltar para a doutrina, ele ganha uma vantagem concorrencial muito grande em relação às outras pessoas que têm que revisar de novo por doutrina. Então, não, nesse caso específico, a estratégia que eu monto aqui para os meus alunos envolve o livro, envolve fichamento de lei e jurisprudência, e envolve também o material da escola, que é mais ou menos o que você deve estar chamando aqui de apostila específica. Jurisprudência vacilante, gostei do nome do Instagram aqui, diz assim: para quem já finalizou todas as matérias grandes, inclusive com várias revisões, e consequentemente já está fazendo mais de 75% nelas em provas e simulados, como estudar para as menores? Continuo em doutrinas como fiz nas grandes ou melhor ficar só em letra de lei? E ainda, como estudar as pequenas sem perder o rendimento nas grandes? Ou seja, como ver as pequenas e continuar com as grandes, mesmo em vista o enorme volume de matérias e tempo exíguo? Muito boa pergunta. Depois que você monta a base específica dos seus estudos a partir das 4 grandes, Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário, você parte para as menores. As menores têm uma estratégia de curto prazo. Nas menores, você, na verdade, não precisa estudar basicamente tudo. Você precisa estudar a partir de um raio-x de prova, ou seja, daquilo que mais cai nas provas da advocacia pública. Então, o ideal é você ter uma estratégia que te permita conhecer o que mais é cobrado nas provas e, a partir do que é mais cobrado, você foca no que é mais cobrado e aí, no que é mais cobrado, você foca em doutrina, lei e jurisprudência. O problema é que as pessoas querem estudar todo o livro das matérias pequenas. Não há necessidade. Você precisa saber o que estudar, quais capítulos estudar, quais assuntos estudar. Isso é assunto para um outro encontro, um outro live. O senhor acompanha todos os alunos que se matriculam para a advocacia pública ou existem outros professores? Não, eu tenho os meus alunos do coach e existem outros professores com outros alunos também. Tá, vamos lá. Vou só responder mais uma pergunta aqui para falar sobre a PGE São Paulo e saber o que é que vocês querem saber aqui nos comentários. A outra pergunta aqui, DLTP Franco. Como fazer para selecionar a bibliografia mais adequada para a carreira da advocacia pública? As obras para concurso são suficientes ou superficiais? É necessário estudar a fundo a doutrina clássica ou esse estudo deve ser aprofundado com o estudo da jurisprudência? Obrigada, professor.
Como fazer a bibliografia, eu posso liberar para vocês. A bibliografia que eu aplico aqui no coach da escola. Eu posso liberar para vocês sem nenhum problema. Posso dizer quais são os livros que eu sigo. Algumas obras para concurso são suficientes. Por exemplo, Trabalho, Processo de Trabalho para Advocacia Pública, os meus alunos estudam por aquela série do Renato Saraiva, para concurso, que agora é da Juspod. É necessário estudar a fundo a doutrina clássica? Depende. Algumas sim, outras não. Alguns assuntos você precisa conhecer doutrina clássica, outras não. Em provas subjetivas, às vezes é importante citar Celso Antônio Bandeira de Melo. É importante, depende. Veja, mais uma vez, não existe uma regra, uma fórmula de dizer, depende do assunto. A responsabilidade civil é importante. Ou seja, eu também posso dizer, eu posso fazer um post na escola dizendo quais são os assuntos que vocês devem estudar por doutrinadores mais pesados, por assim dizer. Agora, para a segunda fase, minha gente, para a segunda fase, o estudo é mais apurado, sabe? Você precisa apresentar respostas mais apuradas, respostas mais densas, sabe? Eu não vou citar doutrinador nenhum aqui para não fazer escala entre doutrinador bom ou ruim, de ruim. Mas numa segunda fase é importante citar o Gilmar Ferreira Mendes, é importante citar às vezes o Ingo Sallet, é importante citar o Celso Antônio Bandeira de Melo, é importante citar a doutrina mais compatível com o cargo que você vai exercer. Embora a gente estude por doutrinadores mais práticos para as provas objetivas, para a prova subjetiva é preciso ter uma desenvoltura melhor. Aí você diz, ou esse estudo deve ser aprofundado com jurisprudência. Jurisprudência é a quinta disciplina. Tem que saber, não tem como não saber. Tá? Muito bem, eu parei aqui nessas perguntas aqui, acho que não venci nem 10 perguntas, a gente vai marcar outras lives com certeza. Posso deixar marcado uma live com vocês por semana para responder todas elas. Agora, eu vou reservar aqui 10 a 15 minutos para a gente conversar sobre as perguntas que vocês têm aqui nesse momento. Então, me perguntem aí pelos comentários o que vocês gostariam que eu comentasse. PGE São Paulo, PGM Manaus, quais são as dúvidas, o que é que vocês queriam saber, quais são as dicas que vocês queriam, no que é que eu posso ajudá-los. A gente já vai em 30 minutos de live, esse negócio também não pode ficar 2 horas, senão daqui a pouco ninguém assiste mais. Fale mais sobre a PGF. Acha mesmo que o edital sai esse ano? Acho. Foca na PGF. Estou quase mudando o foco para a AGU ou PFN, pois até o final do ano não estarei pronta. Acho. Se não sair agora, em 2018 final, 2018.2, sai em 2019.1. Cara, como escolher PGM Manaus e PGE São Paulo? Essa é uma escolha muito pessoal, tá? Deixa eu explicar. A PGM Manaus é um concurso que vai ser um concurso muito parecido com o que as pessoas vêm fazendo. Ou seja, PGE Tocantins, PGE Sergipe, PGM, as últimas PGM Belo Horizonte, as últimas PGEs, muito provavelmente vão ter a mesma qualidade técnica da prova da futura PGM Manaus. Então, é mais ou menos o que você espera já e o que vem acontecendo. A PGE São Paulo, a prova objetiva já é realizada pela banca própria, já é realizada pelos procuradores, já é realizada por quem é advogado público propriamente, não por uma banca que contrata professores. Então a prova da PGE São Paulo tem tudo para ser uma prova mais difícil, mas ela é mais difícil para todo mundo. É mais difícil para todo mundo que for enfrentar o concurso. Então, nesse caso específico, nós temos o quê? Nós temos que PGM Manaus vai continuar sendo a estratégia que já vem montada há muito tempo. PGE São Paulo é uma prova diferente. Se você pegar o corte da última PGE São Paulo, ele vai ser muito inferior ao corte de hoje, que vai estar variando entre 75 e 80. A prova é mais bem elaborada. Vai ter questão de lei, questão objetiva de letra de lei ou de texto legal? Vai, mas a incidência é menor. Nenhum procurador que vai construir prova objetiva para a PGE São Paulo vai querer se queimar fazendo questão única e exclusivamente de lei. Mas vão ser questões mais inteligentes, questões mais bem elaboradas. A tendência é que a nota de corte caia na PGE São Paulo. Aí vai muito da sua preparação. Se você está muito preparado para uma prova estilo PGM Manaus, vai fazer Manaus. Se você vem se preparando para a prova da PGE São Paulo com essas características, faça a PGE São Paulo. Aí você diz, professor, mas PGE São Paulo são 100 vagas. Beleza, vão 400 para a subjetiva. Vê bem, esse argumento de 400 para a subjetiva não me convence. Porque ir para a subjetiva e não passar não adianta de nada. Então, 400 para a subjetiva não adianta de nada. O que é que
que se vangloria porque foi para a prova subjetiva de alguma PGE ou PGM que não passou. Não faz muito sentido. Então, na PGE São Paulo são 100 vagas? São, mas o concurso tem um nível técnico diferente da PGM Manaus. A prova subjetiva da PGE São Paulo deve ser uma prova muito, mas muito bem elaborada, onde a cabeça de advogado público vai contar muito, mas muito mesmo. Então, nesse caso, PGE São Paulo tem suas idiosincrasias. Se você estuda para ela ou está preparado para o nível da prova, vai fazer PGE São Paulo. Se você não está preparado para o nível da prova, não encontra-se preparado e quer fazer PGM Manaus, vai fazer PGM Manaus. Professor, qual das duas serve mais de teste? Já que eu não acho que tenho condições de passar nenhuma nem outra. Das duas, a que mais serve de teste para a normalidade dos concursos é a PGM Manaus, certamente, sem sombra de dúvida. Tá? Jacob diz assim, professor, estudo para PGE e quando sai a prova, foco na banca e nas peculiaridades da banca no tempo entre um concurso e outro. Ah, não foi bem uma pergunta, né? Glenderson diz o seguinte, qual o nível de aprofundamento que as provas da PGE exigem em legislação local, especialmente tributário? Depende da prova. Tem prova da PGE que a gente estuda muita lei local e não cai quase nada. Tem prova de PGE que a gente estuda muita lei local e cai muita coisa. Então, depende necessariamente da prova. Agora, você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o Estatuto de Servidor tem que saber. Se for PGE, o regulamento de ICMS tem que saber. Então, para cada edital, eu vou orientando os alunos sobre qual é a legislação principal. Por exemplo, a PGE Pernambuco, principalmente para a segunda fase. Eu disse aos alunos quais eram as principais leis locais que eles precisavam estudar, e não somente isso. Eu tirei dessas principais leis as questões que fiz para as peças e pareceres da segunda fase. Então, isso vai muito de concurso para concurso. O senhor acha que o projeto de teto dos 5 mil vai valer para a AGU? Não acho que isso se sustente para a AGU. Ainda que saia do governo assim, acho muito difícil que se mantenha no Congresso Nacional a ideia de remunerar com apenas 5 mil o inicial de um advogado público federal. Tá? Os comentários estão subindo, eu não tenho como responder todo mundo, eu vou lendo à medida que a coisa vai acontecendo aqui. Quando sai o curso da PGF na EBEG? A gente já fez tem um GE-AGU em funcionamento e o curso da segunda fase eu lanço ainda em março. Qual deve ser a banca da PGM João Pessoa? Não tenho nenhuma informação. Meu feeling é que seja CESP. É feeling. Pode estar certo, pode estar errado. Não tenho nenhuma informação acerca da organizadora da PGM João Pessoa. Mentoring do PGE São Paulo já saiu, está publicado. Previsão PGFN, não há previsão para PFN esse ano. O Arthur, PFN, ele já até colocou aí que não há previsão para esse ano. Vocês podem acompanhá-lo no Instagram dele. Ele é um excelente professor, um dos melhores professores aqui da Paraíba, faz coaching presencial e a PFN não tem previsão para esse ano. É como eu disse, o próximo edital da AGU é de procurador federal. 5 mil não dá. Isso é uma coisa que a gente fala em outro momento. Quando terá turma para a PGM Teresina, não temos previsão, não tem informações sobre esse concurso. Previsão sobre a PGE Ceará. PGE Ceará já ficou meio como lenda, igual era a PGE São Paulo. Lembra que a PGE São Paulo demorou só para sair? E muita gente, nesse caso específico, até redirecionou durante muito tempo. Ah, professor, PGE São Paulo não sai mais. Ah, professor, PGE São Paulo não sai mais. Ah, professor, PGE São Paulo não sai mais. Uma aluna minha não de coach, mas de curso, disse, professor, eu devia ter prestado atenção quando o senhor disse lá atrás, há 1 ano e meio atrás, que eu devia estudar só para PGE São Paulo. Eu fui fazer tudo o que foi PGE e PGM que saiu, não me orientei para PGE São Paulo, agora não estou conseguindo dar conta de estudar o que o edital exige para a prova. Pois é. Tem que ter estratégia, galera. Bota uma coisa na cabeça, precisa ser inteligente, precisa ter estratégia, precisa estabelecer isso de uma forma muito profissional. Você é concurseiro, você estuda para concurso, você precisa ser profissional no que você faz. Você precisa ter estratégia matadora. Isso não é para amador. Concurso não é para amador. Concurso é para quem é profissional. Concurso é para quem tem estratégia de profissional. PGM João Pessoa é só 12 mil de remuneração mesmo? Cara, não sei. Tem honorários no meio, eu não sei quanto ganha líquido, nem bruto, um procurador municipal, tá? Não sei. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, professor. O senhor acha que o próximo edital de advogado da União virá em que ano? Já tivemos o último certame em 2015. 2019. Acredito que o edital saia em 2019. Conselhos para começar a estudar direito, PGFN, diz aí, please, estratégias. Eu não consigo falar isso em 5 minutos. Estratégias para estudar precisa de uma live. Preciso de uma live específica para isso. Posso marcar com vocês.
Estudo leis locais para PGE São Paulo? Sim. Como estudar? Tem que pegar a lei e malhar em cima da lei, não tem muita estratégia não. Você precisa de um cronograma de estudo para estudar a lei, mas você precisa estudar. Previsão do concurso de discursivas, do curso de discursiva para PGF, vou lançar agora em março. Gostaria de mais informações. Mais informações sobre o que? CAU 11. Ainda tem vaga do coach? Bom, eu não tenho vaga no coach no momento, tá? Eu tenho um número limite de alunos que eu posso atender, eu não recebo mais para não comprometer a qualidade dos demais, mas quem tiver interessado em coach, manda para mim o direct depois que eu te redireciono para uma lista de espera e à medida que tiver vaga, a gente vai chamando. Por favor, só fale sobre a PGM João Pessoa. PGM João Pessoa saiu o regulamento do edital é bem bacana, as disciplinas são bem típicas mesmo de advocacia pública. Eu gostei muito do regulamento, tem uma turma presencial aqui em João Pessoa, graças a Deus eu lancei a turma já lotou, tem aluno de João Pessoa, Recife, Natal e Fortaleza, e nesse caso específico, assim, eu vou preparar essas pessoas para a PGM João Pessoa. O estatuto do concurso, o regulamento do concurso está muito bacana, as disciplinas são muito bacanas, muito bem distribuídas, então assim, recomendo pegar o estatuto, o regulamento do concurso, melhor dizendo, já publiquei até no blog, e malhar nas disciplinas que estão lá, principalmente aquelas que representam a maior quantidade de questões na prova. À medida que o tempo for passando e o edital do concurso sai, eu trago mais informações sobre a PGM João Pessoa, mas é uma excelente oportunidade na advocacia pública, vão ser o que? 4 vagas, não sei, 7 vagas, não sei, mas a perspectiva é de nomear os 10 primeiros aprovados, porque como o concurso ainda paga pouco, a tendência é que as pessoas saiam, então é bem interessante. Quanto está o salário líquido de um procurador federal de início? Cara, o inicial, com o aumento que teve agora no começo de 2018, foi para 20 mil bruto, líquido eu não sei quanto custa isso, mas deve ser o quê? Uns 13, 14, não sei. Depois de um ano você começa a receber a cota de honorários, né? Depois de um tempo você recebe 100% da cota de honorários, acho que depois de, sei lá, 5 anos mais ou menos, você começa a receber. Os honorários têm dado 5 mil e meio líquido para quem tem cota 100%. Eu posso falar isso abertamente porque nesse caso específico isso está no portal da transparência do governo federal, não tem problema nenhum em falar sobre isso, tá? Vamos lá, 5 minutinhos ainda. Como montar a cabeça de procurador ao longo da faculdade? Felipe Lira, cara, tem que estudar, tem jeito, tem que estudar para além da faculdade. Eu, como sempre digo aos meus alunos, faculdade só atrapalha, né, para quem quer passar em concurso, porque a gente sai de lá nem sabendo advogar direito, quanto mais passar para concurso. PGF sai esse ano? Não. Tem previsão? PGF talvez, PFN não. Talvez 2018.2. Tem previsão para lançamento de curso 2018 de discursivas PGF? Março. Lanço em março ainda. Eu vou agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo aqui o carinho que eu sempre tenho de todos vocês, de todos os meus alunos, agradecendo, na verdade, tudo que vocês representam para o meu trabalho. Um professor sem aluno é um profissional sem sentido, então todos os elogios, todos os comentários, tudo que vocês mandam para mim no direct, eu tento responder com todo o carinho e todas as informações possíveis, mas na verdade assim, o que faz a vida de um professor ser repleta de realizações é o reconhecimento dos alunos, é o reconhecimento do que vocês representam para a gente. Então, muita gente acha que eu ajudo muita gente, mas na verdade são vocês que me ajudam, tá? Eu sou professor e faço tudo isso por egoísmo mesmo. Todas as vezes que eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Então fica meu agradecimento, minhas palavras finais. A gente teve aí quase 1 hora de live. Eu não consegui responder nem 10 perguntas do que estava aqui. Eu vou marcar uma próxima. Pretendo marcar uma próxima bem em breve para terminar de responder as perguntas e dar mais oportunidade para vocês me responderem ou me perguntarem e também me responderem ao vivo, tá? Então um abraço, obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.